falar a segunda parte da ministração que começou domingo passado, o pecado em metástase. E hoje nós vamos para a parte 2, e uma parte que eu não consegui falar domingo passado, que é a desfiguração do paciente. A analogia que a gente está fazendo é como o pecado, como um câncer que entrou na humanidade. E ele foi colocado com a entrada do pecado no mundo. E já vão-se anos, milhares de anos, em que esse câncer vem se alastrando na humanidade, em metástase, e fazendo as coisas que a gente falou lá no domingo passado. Se você não escutou a mensagem, está no nosso canal do YouTube, dá para assistir e escutar no Spotify também. E hoje eu quero falar sobre a desfiguração total do paciente. Quem já conviveu com pessoas com câncer, e foi o nosso caso recentemente, e essa palavra me veio, como eu já falei para vocês, acompanhando o pai nos últimos dias dele. Como que o câncer age? E a última etapa de um processo cancerígeno é a desfiguração total do paciente. É quando você não reconhece mais aquela pessoa que era vívida, que carregava a vida dentro dela. A pele muda. Há um emagrecimento. Os ossos começam a aparecer, já não caminha direito. E é engraçado que eu olhava para o meu pai, e olhava nos olhos dele e não enxergava mais ele lá. Tanto que eu falei, nas últimas vezes, nós todos, a família se revezava para cuidar do pai no hospital. E as minhas últimas orações foram para que Deus desse descanso para o pai. Até porque não era mais meu pai que estava ali. E o câncer faz isso, ele desfigura. Não é mais aquela pessoa. Ela já está totalmente, completamente mudada. A palavra de Deus, em Êxodo, no capítulo 20, diz o seguinte, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus deixou uma ordem para o povo, e que deveria valer até hoje é: não criem imagens minhas. Não criem figuras que me representem. E o que Deus estava tentando nos livrar aqui? Que nós cometêssemos idolatria. Porque qualquer imagem divina não representa Deus. Porque nenhum ser humano é capaz de entender Deus. Deus não é rastreável. Deus não é desenhável. Deus não é conceituável. Deus é criador. Como que você pode pedir para uma criatura explicar a essência do seu criador? Ela não consegue. Nós não temos a habilidade de fazer isso. E toda vez que o ser humano tenta fazer isso, ele comete idolatria. Porque ele começa a adorar a imagem. E a imagem é Deus desfigurado. E olha só a ironia de tudo isso. Olha só como esse pecado, que já está em fase de metástase, ele prega peças. Porque a palavra de Deus, escrita mais adiante, ela vai dizer assim: não criem imagens, porque imagens não podem fazer nada por vocês. Elas têm olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Parafraseando, tem nariz, mas não consegue cheirar. E às vezes a gente se preocupa de não ter nenhuma imagem, nenhuma que seja. Só que, olha a ironia, hoje os ídolos de uma sociedade caída têm bocas e falam asneiras, falam heresias, falam toda sorte de besteira possível e são idolatrados. Tem mãos e roubam. Tem mãos e roubam. Tem pés que correm para fazer o mal. Tem braços fortes que escravizam outras pessoas e são idolatrados. Olha só o que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu ir além.
e adorar ídolos que têm boca, têm braço, cheiram, roubam, falam todo tipo de asneira, desfigurando Jesus Cristo. A lógica aqui é que nós começamos a criar caricaturas modernas, desfiguradas de Deus, e mais no Novo Testamento, de Jesus. Jesus, no final dessa metástase, ele começa primeiro a ser desfigurado. E eu falei aqui para vocês da vez passada, Jesus Cristo é o Redentor e Salvador da humanidade. Só que o pecado moderno, essa fase final do pecado, faz com que a gente desfigure totalmente Jesus Cristo. Jesus Cristo começa a virar líder, empreendedor, psicólogo, o brother, o camarada, o amigão. Você pode criar uma imagem de Jesus Cristo. Por quê? E olha a grande sacada do inimigo. Como a Bíblia fala que nós devemos buscar a estatura de varão perfeito, nós devemos caminhar no sentido de alcançar o que Jesus Cristo é. Como começa a ficar difícil, eu rebaixo Jesus Cristo, eu desfiguro ele. E ao invés de adorar o Salvador, Redentor da humanidade, o Deus encarnado, eu vivo a minha vida para ser um empreendedor como Jesus foi, porque é isso, com 12 homens ele criou a maior instituição do planeta Terra. Então eu vou ser empreendedor, CEO, e com o meu time vou criar uma grande empresa. Eu desfiguro Jesus Cristo. Como tem livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Como Jesus, o Jesus Redentor, Salvador da humanidade, humilde, servo, que se fez, é muito para eu chegar lá, é melhor eu ser um psicólogo como Jesus e dar palavras para salvar as pessoas das suas misérias emocionais. Nós começamos a desfigurar. E Paulo escrevendo a Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 11:4, ele diz o seguinte: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês estão fazendo isso com muita facilidade. Imagine que na época de Paulo já, as pessoas pregavam um Jesus diferente, um Jesus domesticado, um Jesus que ia sanar os problemas dele, desde aquela época. Só que agora, no estágio final dessa metástase, a desfiguração está no seu auge. As pessoas desenham o Jesus que querem. E olha só que interessante. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. O cristianismo simples. Segundo alguns, inclusive, esse é um dos livros que mais influenciou a história cristã nos últimos séculos. E olha só o que C.S. Lewis diz sobre o que a gente entende de Jesus. Ele diz o seguinte, abre aspas, um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral, seria um lunático, ou seria o próprio diabo. Você precisa fazer uma escolha, ou você entende que Jesus era o Filho de Deus, ou então ele era um homem louco. Jesus não deixou espaço para dúvida. Jesus não veio pregando que ele era o hiper mega líder, empresário, coach, líder, psicólogo, psicanalista. Ele não veio aqui para fazer nada disso. Ele veio aqui e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta ao Pai se não foi por mim. Eu e o Pai somos um. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio aqui para nos salvar. E nós desfiguramos Jesus Cristo. E nessa nova metástase que a gente em estado terminal, eu e você temos que entender que Jesus é o Filho de Deus, Salvador e Redentor da humanidade. Jesus não é mapiano. Porque senão nós colocamos, não, Jesus é mapiano, atingir a estatura perfeita agora. Porque Jesus é mapiano, eu sou mapiano, fechou. Jesus não é batista, Jesus não é assembleiano, Jesus não é nada além, ou tudo na sua suficiência, Salvador e Redentor da humanidade. Então, na desfiguração que a gente tem do Evangelho hoje, nós diminuímos Jesus, nós construímos um Jesus que cabe na nossa conta.
É isso que você quer para a sua vida, é isso que você vai ter. Jesus esse é o exemplo, você persegue isso. Agora vamos aqui entre nós. Mas Jesus restaurou, porque, assim, ó, voltando aqui, só um pouquinho. Para o cristão, não existe essa lógica de os fins justificam os meios. Porque o cristianismo é o meio. O cristianismo é o como as coisas acontecem. É Deus encarnado que veio para morrer na cruz do Calvário para salvar a gente através da expiação e redenção dos nossos pecados. Então tem um jeito certo de fazer isso. Esse é o jeito. Tanto que Jesus não abandonou o jeito, a forma. Porque ele disse para Pilatos, o poder que você tem eu te dei, foi dado para você. Deus deu isso para você. Mas convém que isso aconteça. É claro que se eu quisesse, eu pediria, e uma legião de anjos viria aqui e acabaria com essa situação toda. Mas não é assim. O meio importa. E por que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Porque depois que você desfigura Jesus Cristo, o que você faz depois? Você desfigura o Evangelho. E aí você recebe um Evangelho desfigurado. E muitas das pessoas aproveitam para defender coisas assim. Não, mas ele foi lá e o casamento dele foi restaurado. Então tem que deixar aí. Ele foi lá e voltou um melhor pai. Então tem que deixar continuar indo. Ou seja, o fim justifica o meio. Agora eu vou dizer para você, tem um monte de terapia de casal aí que melhora casais. Ou vocês acham que é só na igreja que tem casal feliz e que estão vivendo a vida tranquila e estão... Não, eu conheço vários casais que não são cristãos e que têm uma vida boa, criam seus filhos bem, com caráter, vivem bem, não estão nas drogas, não estão... Está tudo tranquilo. É suficiente, então? Eu conheço vários homens que são excelentes pais e não são cristãos. Agora, para pagar o preço, fala assim, não, mas ele foi lá e foi transformado, ele foi lá e voltou o melhor pai. Então, beleza, eu aceito esse evangelho desfigurado, porque essa pessoa voltou de lá, uma melhor esposa, um melhor pai, Você acabou de desfigurar o evangelho. E tem um perigo nisso, porque a lógica é a seguinte, primeiro eu desfiguro Jesus Cristo, depois eu desfiguro o evangelho, e esse evangelho cria igrejas desfiguradas, igrejas que parecem clubes sociais. Eu já falei isso aqui, as pessoas vão à igreja não para receber Jesus Cristo, para ter a salvação e restauração dos seus pecados. Elas vão até um clube social para satisfazer o problema de vazio que elas têm de relacionamento com as pessoas. E aí vão, às vezes, numa igreja desfigurada, com um evangelho desfigurado, com um Cristo desfigurado, mas fala assim, não, mas você precisa ver como é que está bem agora. Antigamente vivia, não conversava com ninguém, agora está indo na igreja, está participando de um monte de evento, todo final de semana tem alguma coisa para fazer, mas qual é o Jesus Cristo que está sendo pregado lá? Qual é o evangelho que está sendo pregado lá? Vocês entendem? Você começa a desfigurar, o estágio final do câncer é a desfiguração do paciente. Gálatas 1:6 diz o seguinte, eu me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Na época de Paulo já tinha outros evangelhos. Hoje, então, tem evangelho para tudo quanto é tipo e gosto. Evangelhos desfigurados. Mas com a justificativa de que o fim justifica o meio. Há um perigo nisso. Há um perigo de pessoas estarem sendo conduzidas à danação eterna sem saber de que isso está acontecendo. Eu creio, que a ignorância vai salvar muita gente, mas tem um monte de gente que está fazendo conscientemente, está renegando Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio para fazer de nós a melhor versão de nós mesmos. Jesus Cristo não veio para aceitar a gente de qualquer jeito, não veio. Jesus não veio para fazer a gente feliz. A obra redentora do evangelho é a cura do câncer do pecado que existe no mundo. Quantos de nós temos que cuidar com o que a gente chama de graça barata? Graça barata é um evangelho sem arrependimento.
Quem escreveu isso foi Dietrich Bonhoeffer, num livro chamado A Graça Barata. Ele falou assim, ou seja, custou para nós nada. Nós recebemos a salvação de graça, só que não foi barata. Receber de graça é uma coisa, nós recebemos de graça o maior dom e a coisa mais cara que pode existir na face desse universo, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Custou sangue, custou Jesus crucificado, custou zombaria, custou tortura do Filho de Deus. Então, para nós, saiu de graça, mas não foi barata. Judas escreve o seguinte, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de Deus em libertinagem. São pessoas que fazem pouco da graça de Deus, vivem um Cristo desfigurado, um evangelho desfigurado, numa igreja desfigurada, e isso é libertinagem diante de Deus. É por isso, irmãos, que eu e vocês temos que ser conservadores. Conservador não significa ser retrógrado, não significa ser careta, não significa não ser moderno, significa manter e conservar a palavra de Deus, que inclusive não é mais lida, não é mais referenciada, porque ela é substituída por visões humanas, caminhos humanos, direcionamentos humanos. Já pensou se a gente fosse seguir direcionamento humano? Cada um tem o seu. Quantas pessoas com visões existem aí afora? E vão nascer mais, porque é prova do final dos tempos. Nos últimos tempos vão surgir falsos mestres, falsos doutores, falsos cristos. Cristos desfigurados, que são apresentados a nós. Isso é a graça barata. E por fim, desfigurei Jesus Cristo, desfigurei o Evangelho. Eu chego na igreja desfigurada. E a igreja, o que eu quero dizer, é a igreja instituição. Por que desde o início a gente fala que não existem mapianos? Aqui existe uma comunidade de pessoas pecadoras que foram alcançadas pela graça de Jesus Cristo. Porque toda vez que eu dou um título, dou um rótulo, é um pezinho para você começar a idolatrar. Porque daí você idolatra o MAP. Você idolatra a igreja que você serve. E isso, por que Deus fala, não criem imagens minhas. Não tentem me desenhar, vocês vão idolatrar, vocês vão desenhar errado. Mantenham o Espírito Santo dentro de vocês, porque é o Espírito Santo que me conecta com vocês. É o Espírito Santo que testifica a Deus na nossa vida. Não é o MAP, não é igreja tal, não é movimento B nem C. O que testifica o homem com Jesus Cristo é o Espírito Santo que habita dentro dele. Do contrário, nós vamos fazer imagens mal feitas e que têm pé e que falam e que andam para onde querem, que têm boca e falam besteira e heresia, que têm mãos e que se não cuidar estão roubando das pessoas. É por isso que o nosso único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. É por isso que a única pessoa que é adorada numa comunidade santa é Jesus Cristo. Convém que ele cresça e a gente diminua, que o nosso nome desapareça, que as pessoas não saibam quem a gente é, mas que Jesus cresça dentro da nossa vida. E quando a gente vem nessa metástase de Cristo desfigurado, Evangelho desfigurado, a gente chega na igreja desfigurada, que é um centro de entretenimento. A gente falava aqui ontem no encontro dos homens, nós vivemos hoje uma carência de algo novo, todo momento. Porque eu e você estamos viciados em dopamina, porque a cada rolar da timeline aí, do feed, tem uma coisa nova para você ver. E a próxima é sempre mais legal que a última. E aí, um culto de domingo não te satisfaz mais. A palavra de Deus não satisfaz mais. Você fala assim, mas não, vamos lá domingo, de novo. E vão louvar a Deus, vai ter os louvor, daí nós vamos cantar, daí nós vamos ofertar, daí vai ter a palavra. Mas não tem nada novo para a gente fazer, não tem nenhum entretenimento bom. A gente está refém de efeito visual. Tem que ser bonito, tem que ser instagramável. Se não for instagramável, eu não vou no culto, porque
eu vou ter o efeito, a dor de se levantar domingo cedo para ir em algum lugar e o stories e o post, lá naquela igreja é feio, eu vou nessa porque o instagramável é mais bonito aqui, entendeu? Dá mais legal. E aí a gente vai. Uma igreja desfigurada. Um palco de celebridades. Uma igreja desfigurada é uma igreja que adora e idolatra homens e mulheres. Isso é uma igreja desfigurada, porque a igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, ela não adora nem homens, nem mulheres. Não existe adoração humana. Isso é heresia. Isso é desvirtuar quem... E a Bíblia diz que tem uma coisa que Deus é zeloso. A tradução em inglês diz que ele é jealous, ele é ciumento. Talvez não seja essa a melhor palavra, mas a palavra zelo diz que Deus tem zelo com a glória dele. Deus não divide, não dá, não empresta. Isso é uma igreja desfigurada. Uma igreja desfigurada é uma igreja que é um mercado de promessas, que é uma troca, que você vai lá, oferece a tua adoração em troca de bênçãos, em troca de alguém que vai fazer alguma coisa, inclusive porque o melhor de Deus está para vir na sua vida ainda. Então, se você fizer a adoração certa, se você ofertar do jeito certo, se você seguir o método do jeito certo, Deus vai te abençoar. Uma igreja desfigurada, estágio terminal. E por último, um local para onde você vai para se autoafirmar como pessoa. Um evangelho de autoajuda. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é um evangelho desfigurado. E às vezes até as pessoas, alguns me criticam, mas eu já falei, vou repetir de novo. Você não precisa da igreja para algumas coisas. Se você quer entretenimento, o que mais tem no mundo hoje é opção de entretenimento. E não é pecado se entreter. Sabe o que é pecado? Você transformar a igreja em entretenimento. Se você tem carência de vida social, tem um monte de coisa que você pode fazer. Você pode ir para o clube, você pode ir para a academia, você pode fazer um esporte, você pode ir fazer um curso, você pode, reunir as amigas, você pode fazer um chá. Se entretenha, faz parte da vida do ser humano. Você quer ser um bom empresário? Que tem de escola boa? Tem muita coisa boa, tem curso bom, dá para você fazer uma faculdade, dá para você fazer uma pós-graduação, dá para você contratar curso na internet que ensina isso. Agora, não creia que a palavra de Deus e o evangelho vão ser distorcidos para você ter sucesso profissional. Entendem a lógica? Aqui é o lugar onde santos se reúnem, não porque eles são santarrões, mas porque eles foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E hoje eles são redimidos e eles adoram a isso. A igreja é local de culto. E o diabo desfigurou tanto isso, que agora a gente desvirtuou os cultos. Porque a gente precisa entreter as pessoas, porque senão elas se distraem. Porque nós estamos viciados em dopamina. E porque a gente precisa de algo novo todo santo dia. E a gente precisa de um espaço instagramável. E eu preciso fazer as coisas. Não é esse o lugar. Não é esse o lugar. O único Cristo que cura é o verdadeiro. Não existe cura do câncer quando você não pede ao Cristo único e verdadeiro. Porque é só Ele que pode tirar esse mal que existe dentro de nós. João 17, versículo 3 diz o seguinte: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só esse versículo. A vida eterna é essa. Que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Quando eu desfiguro Jesus Cristo, quando eu desfiguro o Evangelho, quando eu desfiguro a igreja, as pessoas são afastadas da vida eterna. Porque elas estão servindo um Jesus que não é esse. Não é o Jesus verdadeiro. Não é o Deus verdadeiro. Talvez seja daí que está escrito que vai chegar o dia que algumas pessoas lá na glória e lá no final, no julgamento,
cheguem para Jesus e falem, a gente fez um monte de coisa para o Senhor, no teu nome a gente, o Senhor vê os cultos que a gente fazia para o Senhor, era sensacional. Tinha tudo lá. E Jesus fala, quem mesmo? São da onde? Olha a lógica de tudo isso. Para a gente terminar essa mensagem, meus irmãos, a gente tem que entender o que significa o verdadeiro evangelho. E há uma lógica nisso tudo. A lógica é, primeiro, a cruz de Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo existia uma cruz. A partir da cruz há uma fé. Que aqueles que olham para a cruz de Jesus Cristo entendem que são pecadores e que foram salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando acontece isso, há arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. E aí, depois do arrependimento, entra em ação a graça de Jesus Cristo. E com a graça de Jesus Cristo vem a salvação em Jesus Cristo. A partir da salvação de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, vem uma nova vida em Cristo. É por isso que a gente se batiza. E a gente diz que um homem e uma mulher velha morreram. E eis que tudo se fez novo, há uma nova vida. Depois vem uma vida de discipulado, que é dia após dia a gente tentar e caminhar na estatura de Jesus Cristo, até que por último venha a vida eterna. É simples. Cruz, fé, arrependimento, graça, salvação, nova vida, discipulado, eternidade. Evangelho. Sabe qual é o problema? O problema está em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aqui no MAP nós vamos continuar sendo uma igreja simples, de um evangelho simples, pregando cruz, fé, arrependimento, graça, salvação, nova vida, discipulado e eternidade. Se isso não te satisfaz, se isso é pouco para você, sinto lhe dar uma notícia muito triste. Talvez você nem convertido seja. Ou talvez você esteja servindo a um Cristo desfigurado. Ou talvez você tenha sede de um evangelho desfigurado. E talvez você acabe participando de uma igreja desfigurada. Aqui a gente vai manter e conservar a santa palavra de Deus. Custe o que custar, porque vai ser difícil. E o nosso Deus disse que seria difícil. Que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas sempre há alguns que sobrevivem e ficam. Há o remanescente. Mesmo nos períodos mais frios e sombrios que a igreja possa passar. O remanescente sempre vai estar lá, como uma santa semente. A nós, que nós temos que pedir para Deus todo santo dia, é que Ele nos dê a força, a capacidade e o Espírito Santo, para a gente se manter íntegro e se manter firme na palavra, até o dia que Ele volte. Os dias são maus, o câncer em metástase se espalha, até o colapso total, até o dia que ficar insuportável. Até o dia que na glória seja dada a ordem, para que o fim aconteça. Bem-aventurados aqueles que forem encontrados trabalhando para um Cristo verdadeiro, de um evangelho íntegro e de uma igreja sadia. Essa é a nossa oração. Que Deus nos conserve assim. Que no meio desse mundo caótico, canceroso, a gente se mantenha íntegro. A palavra de Deus e ao nosso Cristo que morreu na cruz do Calvário. Se coloque em pé, vamos orar. E nós vamos terminar um culto simples. Um culto simples. Que os nossos sentidos não sejam desvirtuados.
que jamais a gente abandone a simplicidade que houve e que há em Cristo Jesus. Ele é suficiente para mim e que Ele seja suficiente para você. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por mais um domingo, ó Pai. Obrigado por mais uma santa rotina. Obrigado por mais uma vez a gente ter a possibilidade de adorar, render glórias ao Teu nome, Jesus. Nos livra da idolatria. Nos livra, ó Pai, da tentação de Te desfigurar, Jesus. Nos livra dos atalhos, das artimanhas, ó Jesus, das ciladas que nos rodeiam e que pouco a pouco Te desfiguram, que desfiguram a Tua palavra, o Teu santo evangelho, ó Pai amado. Palavra que tem o poder de discernir as nossas intenções, que penetra no fundo da nossa alma, medulas e tudo mais, ó Deus amado. Não nos deixe jamais, ó Pai, sermos contados entre aqueles que Te desfiguraram, que desfiguraram a Tua palavra. Não nos deixe nos converter numa igreja desfigurada. Aplaca o nosso orgulho, os nossos anseios vãos. Que o Seu nome seja eternamente glorificado nessa casa, nas nossas casas e nos nossos corações. Nos mantém na simplicidade que há em Ti. Que o Senhor seja o único louvado e adorado. É o que nós Te pedimos. Obrigado pela nossa santa rotina. Obrigado pelos nossos santos cultos. Obrigado pela nossa comunidade. Obrigado pelo coração transformado. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. E que o Teu amor, ó Pai, que excede todo o entendimento, nos acompanhe. Que a Tua graça, Deus amado, expressa em Jesus Cristo, Teu Filho que morreu na cruz do Calvário por nós. E que o Santo Espírito, ó Pai, nos ensine. No meio de tudo isso, Espírito Santo, não nos deixe errar o caminho de volta para casa. Nós Te imploramos, Espírito Santo. Não nos deixe perder o caminho de volta para casa, mas nos leve lá em segurança. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz. Feliz Dia das Mães. Aproveitem e sigam entronizando Jesus Cristo em seus corações. Aqui é uma comunidade simples que prega Jesus simples e um evangelho simples. Deus abençoe. Bom domingo. Espírito de Deus, vem me convencer do mal que em mim vejo crescer.